Eu sou Josephine, atriz de uma companhia qualquer do século XIX. E venho aqui para falar de um corpo vivo, de um infante assustado, um jovem assoberbado e um adulto atormentado, que clamava por vida. Eu sou vida, eu não sou morte. Esta é minha lida, esta é minha sorte. E assim ele disse sim à vida muitas vezes. José Joaquim de Campos Leão nasceu em 19 de abril de 1829. Seus pais eram de origem portuguesa, sua mãe estancieira e seu pai professor, o primeiro professor da freguesia de Bom Jesus do Triunfo, que fundou junto com Luiz Barreto a primeira escola de Triunfo, uma das primeiras do Rio Grande do Sul, onde José Joaquim, mais 10 meninos estudavam e também a sua irmã. Não era uma freguesia qualquer. Esse menino, aos 3 anos de idade, presenciou um assédio e deu seu corpo como santo. E isso o traumatizou demais. Depois, por volta dos 7, presenciou batalhas em seus quintais, sangrenta guerra farroupilha. Aos 9, a emboscada de Moringue, ou o Barão do Jacuí, Facínora, nas charqueadas, matou seu pai, que naquele último Natal tinha lhe dado uma lanterna de fogo, como que para iluminar sua vida, como para que tirá-lo da infância e lhe tornar precocemente um jovem assoberbado, cheio de responsabilidades junto com a mãe e com os irmãos. Assim partiram para Santo Antônio da Patrulha e ele se tornou um comerciante e logo em seguida, aos 17, teve grau-mestre e se tornou professor. Fundou escolas e se tornou um grande estudioso. Um homem de classe social que pertencia a uma possível elite do Baixo Jacuí. Não era filho da Macega. Não era filho de uma cultura qualquer. O próprio Luiz Barreto, que fundou a escola junto com seu pai, que foi ministro da Guerra dos Farrapos, ele fundou o teatro na cidade, na vila, na freguesia. Isto não é algo comum. Então, quer dizer que ele teve um berço próspero, cheio de cultura e de conhecimento. Mas depois que se tornou mestre, foi para Alegrete. E lá foi delegado, jornalista, vereador. Também teve um pequeno grupo de teatro. Mas volta com o chamado da mãe, que morava em São Jerônimo com os filhos nas terras baixas. E assim que perdeu a irmã e a mãe, se casa por procuração com Inácia. E logo que se conhecem e que começam a conviver e têm filhos, e um dos filhos, ainda bebê, morre também, esse homem se atormenta de uma tal maneira
própria mulher o interdita. Chama delegado, chama médico, dá laudo. Mas ele diz sim à vida. Ele vai para o Rio de Janeiro atrás da sua própria lucidez. E de lá ele vem com atestado, provando e comprovando sua sanidade mental. Mas mesmo assim não é aceito. Mesmo assim é excluído de uma província, a província de São Pedro, onde açougueiros matavam pessoas e faziam linguiças, onde a corrupção andava solta, a violência, mas o louco era ele, Corpo Santo, porque numa sociedade doente, sempre se precisa de um louco para se comprovar um pouco da sua sanidade. Ele tinha um escravo fiel, que era alforriado e que esperava ele subir na escadaria. Mas não era uma escadaria qualquer, era uma escada de madeira. Assim ele subia pela janela da casa. Tinha hábitos estranhos. Por mais que desejasse mulheres como eu, não se permitia porque ele tinha o corpo santo e dizia e defendia o casamento, um casamento, no máximo 2. Então, diante de toda essa dor existencial e da sua exclusão, ele volta a triunfo para começar a escrever sua enciclopédia, ou 6 meses de uma enfermidade. E em 6 meses ele escreve 17 peças, porque ele sabia que seria importante, porque ele sabia que seria conhecido pelo mundo através da dramaturgia, através do teatro. Mas ninguém o publicou e ele disse sim à vida de novo e fundou a sua própria tipografia na esquina da Rua da Praia, da Ladeira, onde tinha Casaril. José Joaquim de Campos Leão Corpo Santo. Escreve sobre homossexualismo, escreve sobre o amor entre os velhos, sobre assédio, sobre traição, sobre corrupção, sobre política. Ele fala sobre espiritismo, ele fala sobre transmigração da alma, ele fala sobre filosofia. Ele é um poeta, ele faz aforismos. Ele escreve, sem parar, numa monomania. E o curioso, com que, não é com que é com que, curioso, como Corpo Santo, fazia parte das suas novas regras de ortografia para facilitar a língua portuguesa e dar acesso a mais pessoas. Num ato de generosidade total, ele coloca no fim da sua obra que a gente faça o que quiser, como quiser. Ele deixa a obra dele em aberto. E essa obra vai ser revelada 100 anos depois. E ele vai ser dado como um precursor do absurdo. Mas ele é tudo. Ele é todos. Ele é vida. Ele é trágico. Ele é dramático. Ele é romântico. E sim, ele relata a condição humana e os absurdos da vida. Porque corpo vive. O corpo é vivo.